Amigos do Cangaço na Literatura, começando hoje um programa sobre o Beato Lourenço do Caldeirão da Santa Cruz do Deserto, lá no Crato. Mas nossa história ela começa exatamente aqui. Aqui ó, tá lá o Padre Cícero, que a torre tá bem na mira da torre, tá lá o Padre Cícero, a gente tá aqui no Hotel Panorama. Um hotel fantástico, assim, conhecemos o pessoal aqui do hotel, pessoal muito bom, nos recebeu muito bem. Vou mandar um abraço para todos. E a gente tá vendo alguns pontos turísticos aqui. Aqui fica o centro mesmo da cidade de Juazeiro do Norte, Juazeiro do Padre Cícero. E o palco de todos os acontecimentos, praticamente eles ocorrem aqui nesse trecho que nós estamos aqui. Foi por isso que nós resolvemos justamente mostrar esse espaço que é o espaço central. No final do século XIX, chega aqui ao Juazeiro do Norte o beato, que na época ele nem era beato ainda, era o romeiro José Lourenço. O José Lourenço que veio para cá, ele era paraibano, ele foi viajar, quando voltou para Paraíba, a família dele já tinha saído lá da Paraíba e tinha vindo seguindo, inclusive por causa da Beata Mocinha, a questão lá da hóstia que virou sangue, do milagre, aquela coisa toda que nós já conhecemos na nossa história e tal. Mas não vem ao caso. A família do Lourenço, José Lourenço, ele veio para cá. O José Lourenço também segue para cá no ano de 1890, onde ele chega aqui na cidade do Juazeiro e se instala aqui. Começa a se aproximar como romeiro, se aproxima do Padre Cícero, como todos se aproximavam. O Padre Cícero na época padre, e aí vai. No ano 1896, o José Lourenço, ele ganha um assentamento de terra muito próximo daqui do Crato, que é a Baixa Danta, que era um sítio da Baixa Danta. E lá ele começou a cultivar a terra, pessoas começaram a ir para lá, começaram a arrumar para lá e acompanhá-lo. Criaram uma comunidade e tal. Então durou de 1894, vamos lá, 94 para 96, era mais ou menos isso, 94, até 1926. Até 1926. Não é aqui não. Até 1926. Mas nesse interim, nós temos duas coisas a salientar. A primeira, em 1914, houve aqui no Juazeiro a sedição. Em 1911, o Juazeiro fica independente do Crato. E em 1914, as tropas vieram aqui ao Juazeiro prender e matar, segundo a história, o Padre Cícero. Diziam até que era para trazer até a cabeça do Padre Cícero enfiado numa espada. E Floro Bartolomeu reúne uma jagunçada danada, tem algumas fotos aqui, e defende Juazeiro, constrói ao redor aqui do centro, que era a cidade só existia isso aqui, tal. O Beato Lourenço, ele era, podemos dizer assim, pacifista. E o fato dele ser pacifista, ele não tomou partido na sedição aqui de Juazeiro de 1914, mas ele teve um papel fundamental. Começou a trazer de lá, da Baixa Danta, alimentos aqui para os soldados, para a população que estava armada e teve a guerra, que aí é um outro caso, a questão de trabalhar a sedição de Juazeiro. Um segundo fato interessante, aí você sabe, né, o Padre Cícero foi excomungado e deixou de ser padre. Em 1921, Padre Cícero doa à Baixa Danta um boi mansinho, que inclusive tinha sido presente de Delmiro Gouveia há alguns anos antes, 4 anos antes. Delmiro Gouveia morre em 1917 e o boi tinha sido dado, logicamente, antes disso. O boi foi levado para lá e Floro tomou conhecimento que a população lá, nesse ano de 1921, tinha sido ganhado um tempo antes. E o fato de ser um boi doado pelo Padre Cícero, o povo começou a achar que o Padre Cícero tinha dado um boi santo. O boi era muito grande, era um boizão, que nem diz a história. E o povo começou a beber a urina dele e a rezar pelo boi. Floro foi até lá, prendeu o Zé Lourenço, o Beato, e matou o boi.
Alguns dizem até que o Floro botou ele para beber até o sangue do boi. E o Beato ficou preso, se não me engano, uns 15 a 18 dias aqui no Juazeiro. Foi solto, voltou para lá, para a região da Baixa Danta e continuou seu percurso. Quando foi em 1926, o Beato foi expulso. 32 anos de trabalho árduo para cultivar a terra, transformar em um oásis aqui na região do Cariri, e ele foi expulso de lá com seu povo, que era mais ou menos umas 500 pessoas. Isso em 1926, ano em que Lampião chega também aqui à região do Cariri e vem aqui ao Juazeiro, que aí é outra história que nós já contamos, e vamos contar outras coisas logo em seguida. E aí o grupo sai de lá e vai em direção, parecendo o povo lá sem terra, o povo, né, aquela população lá de Moisés que não tinha terra, e foram andando, seguindo o Beato, e eles se instalam em outra região chamada Caldeirão, lá no Crato, para ser mais exato, em Dom Quintino. E eles se instalam lá no Caldeirão, e é de lá que nós vamos falar logo em seguida essa história que é sensacional. Agora é que o bicho começa a pegar mesmo. Valeu? Vamos lá pro Crato, vamos lá pro Caldeirão do Beato Lourenço da Santa Cruz do Deserto. Valeu! Amigos do Cangaço na literatura, é com muito orgulho que nós chegamos aqui ao Caldeirão da Santa Cruz do Deserto. Por que recebe o nome de Caldeirão? Antes do Beato Lourenço chegar aqui, esse trecho que existem alguns caldeirões, que são como pias, né, com água, era chamado de Caldeirão dos Jesuítas. Com a venda do sítio Baixa Danta, o povo que acompanhava e que seguia o novo Beato, o Beato Lourenço, José Lourenço, rumaram de lá, do Baixa Danta, para cá. Aqui, as ruínas da casa, funcionava como um forte, de certa forma. Olha, dá para ver que é uma espécie de fortificação. Tá só o resto. Então o povo veio de lá para cá em 1926 e se instalou aqui na região do Caldeirão dos Jesuítas. Uma casa muito antiga, ou provavelmente podia ser a casa do Beato, mas também lá tem a outra casa. Mas é uma fortificação danada. O Beato chegou aqui em 1926, fugido de lá, do outro sítio, e começou novamente a trabalhar aqui a região, justamente o quê? Aproveitando a água aqui das mananciais, aproveitando tudo que tinha aqui para irrigar, para plantar, construiu 2 açudes. Não sei se tem um açude aqui. Realmente tem uma baixa aqui. Passar a máquina aqui, tem uma festividade que acontece aqui. Então o espaço ele começou a receber muita gente que chegava lá no Juazeiro. E o Padre Cícero, como ele não tinha muito como mandar e cuidar lá, muita gente chegava, alguns eles acabavam mandando para cá. Em 1932 houve uma grande seca no sertão.
Uma das maiores secas, a seca de 32, vocês já devem ter ouvido falar. E nessa seca foram construídos os currais, pareciam, sabe o quê? Aqueles campos de concentração nazista na época da Segunda Guerra, de 39 a 45. Então em 32, aqui no Ceará, a gente mora aí. Rádio, hã? Oi! Ah, que massa! Oi! Olá! Oi! Que massa, o eco. E eu pensando que era alguém, é meu eco lá da igreja batendo aqui. Então o que é que acontece? Em 1932 começaram a ser construídas as cercas, os currais, onde as pessoas fugindo da seca, que o negócio estava tão brabo mesmo, que o povo começou a seguir para a capital. Chegando lá, como não tinha como suportar tanta gente, existem algumas fotos horríveis, horríveis essas fotografias. Parecem campos de concentração mesmo. Muitos deles rumaram para a Meca do Cariri, que era o Juazeiro do Norte. E o Padre Cícero chegando lá, chegava e dizia assim, ó, tu siga aqui a estrada aqui do Crato e tu vai baixar lá no Caldeirão. E eles começaram a vir para cá e a população começou a aumentar aqui do Caldeirão, que era o já chamado, né, do Caldeirão do Beato Lourenço da Santa Cruz do Deserto. Inclusive uma referência a essa Santa Cruz, que ele ficava, o Beato Lourenço, e colocava um pano e ficava parecendo uma pessoa na cruz. Eu vou colocar aqui na tela para vocês verem. O Beato Lourenço, ele devia a determinada ocasião. Às vezes ele ia para o Juazeiro resolver alguns assuntos aqui da comunidade dele, e ele ia de terno, alinhado, e depois quando ele vinha para as romarias dele, que ele fazia suas romarias, eles acabavam colocando. Naquela época, gente, você só tinha 3 saídas. Uma saída. Ser cangaceiro. 2, ser semi-escravo. Não é porque, na verdade, ainda existia uma certa escravatura. Ou você virava missionário, ou seguir os beatos, como tinha o Padre Cícero. Muita gente seguia o Frei Damião, muita gente seguia o Beato Lourenço. Olha só, gente. Continuando, daqui a pouco ponto. Então, essa população começou a chegar aqui depois de 32 e muita gente. O Beato, ele tinha uma certa proteção. É tanto que quando ele foi preso lá em 21, com a questão do boi mansinho, o Padre Cícero que foi e soltou ele. Só que acontece uma coisa. Em 1934, o Padre Cícero morre. Ou seja, acaba a proteção. Tá aqui, gente, uma das casas ainda, provavelmente, ainda da época. Cemitério. Essa aqui é a casa mais nova, mas vou mostrar por aqui e depois eu vou lá, no antigo cemitério. Então o Padre Cícero acaba morrendo em 1934 e o que é que acontece? O Beato Lourenço, ele acaba perdendo seu principal protetor. Aqui ainda o cruzeiro, vou subir. Aqui, cruzeiro. E aqui a igreja Inácio Loyola. Santo Inácio Loyola. Vem pra cá. Vou aumentar aí o brilho. Ainda o sino original da época. Essa igreja foi construída em 1930 pelos moradores aqui da comunidade. Era bem fortificada, dá pra ver, ó. Dá pra ver que ela era bem fortificada. A igreja foi reformada
pelo Crato. Aqui, Padre Cícero. Devia ser uma estátua do Beato Lourenço. Vocês seguidores do Cangaço na Literatura, deviam ter feito uma estátua do Beato. Fazer outro desse aqui, ó, só sugestão. Aqui, ó, e colocar a imagem do Beato Lourenço. Em 1936, olha, divisão. Vou tirar uma foto. Olha aqui, gente, ó, o antigo cemitério. Ó, túmulo. O antigo cemitério, que era muito comum ser ao lado ou atrás da igreja, tá aqui, ó. O antigo muro do cemitério. E alguns túmulos, ó. Isso aqui é o antigo cemitério da Santa Cruz do Deserto, do Caldeirão, ó. Em 1936, o exército, as tropas mesmo, de alguns exércitos, vieram aqui e invadiram pela primeira vez, o caldeirão da Santa Cruz do Deserto. Eles invadiram aqui pela primeira vez. O povo desesperado saiu, ouvindo tiros, e eles acabaram saindo. Vou sentar aqui. Eles acabaram saindo daqui, fugindo daqui. Em torno de mais de 1000 pessoas que ficavam aqui. Eles fugiram daqui em 1936. Por essa estrada, olha ali, uma estrada. Não necessariamente por essa estrada, porque essa estrada eu acho que nem existia, mas por dentro do mato. E nessa direção tá a Chapada do Araripe. Tem a Serra do Araripe, tem a mata e tal. E o povo ficou lá escondido e o Beato fugiu daqui, foi para Pernambuco, seguiu adiante, foi para Pernambuco, para a região de Exu, e o povo continuou lá na serra, escondido. E aí foi montado um grupo de oficiais, foram até a serra para tentar ver o que estava acontecendo. Por quê? Porque o Beato Zé Lourenço, ele encomendou da Alemanha 3 santos. E as caixas chegaram, um santo, aqueles santos grandes assim, e parecia que aquelas caixas eram de armamento. Então começaram a zum dizer que o povo aqui estava se armando para invadir o Crato. E aí eles foram até lá para saber o que era que estava acontecendo. E o que foi que aconteceu? O povo matou os oficiais. Teve um troca de tiro, mataram mesmo, se não me engano, a foice e a facão. E aí foi só o que estava precisando. Mandaram o recado para a capital, para Fortaleza, e mandaram simplesmente 300 homens armados e a esquadra da FAB, a Força Aérea Brasileira, armados com metralhadoras e bombas. E simplesmente dizimaram a população da comunidade. Não necessariamente, não foi aqui que aconteceu o bombardeio e os tiros de metralhadora. Foi lá na Serra do Araripe, lá no meio da mata, local desconhecido. Inclusive a Sociedade Arqueológica, ela tem por obrigação descobrir o local da vala comum que enterrou entre 400, 700 ou 1000 pessoas. Os jornais da época, eles têm esses 3 números. Eu acredito que não tenha passado dos 400, o que é muito. 400 mortos. Vou colocar o de baixo, existem esses 3 números. Por baixo, 400 mortos. E todos foram enterrados, foi cavado uma vala comum e jogado todos os corpos lá, parecendo aqueles corpos lá do Holocausto. E isso em 1937 já, onde eu toda morte. Em 1938, o Beato Zé Lourenço, ele foi absolvido dos crimes, porque foi comprovado que ele não estava envolvido na morte dos oficiais. E ele voltou para cá, ficou em 38, 39 e 40. Quando foi em 1940, ele
recebeu um dinheiro pelo assentamento, né? Que na verdade era uma forma primitiva de reforma agrária, um movimento dos sem terras primitivo. Ele recebeu um dinheiro aqui, tinham alguns moradores ainda remanescentes e voltaram lá para a região do Exu. O resto dessa história eu vou contar não aqui. Eu vou contar diretamente lá do Juazeiro. Gente, é muito silencioso aqui. Mora ninguém. Diz que tem um morador que mora lá, mas ele não está aqui. E eu vou terminar essa história lá. Lá no cemitério do Socorro, lá tem a capelinha do Socorro, junto ao túmulo do Beato Lourenço. É isso. É muito bom estar aqui, fazendo jus à história, contando um pouquinho da história. Imagina trazer uma excursão aqui, tivessem umas 50, 60 pessoas assim, no ônibus. Sentar aqui na calçada da igreja. Olha, repare que legal seria, Nininho. Ó, eu ficaria aqui, ó, e os alunos sentados na calçada da igreja no finalzinho do dia, ouvindo as histórias. Outra coisa que merece é um livro específico sobre todo o acontecimento aqui. Mas isso não vai caber a mim, ou talvez caiba um dia. É isso. Valeu, gente. É o Cangaço na Literatura mais uma vez. Vamos daqui, vamos lá para o Juazeiro do Norte, lá pertinho do Padre Cícero, onde ele está enterrado. Dizem que o Beato Lourenço está lá enterrado e eu vou contar a vocês como foi que aconteceu isso. Valeu, gente. Tchau. Quanto é? É R$4. 4. Bonitinho, já vem com a fitinha. Olha, o Padre Cícero mandou certinho. O Padre Cícero mandou certinho. Que Deus te abençoe, velho. Deus abençoe a senhora também. Boas vendas. Olha, gente, que bonito, ó. Aqui, fazendo divulgação. Então. Aqui. Em 20 de julho de 1934, faleceu nessa cidade, da qual foi o fundador, o Padre Cícero Romão Batista. Ou seja, nós estamos aqui para encerrar o nosso programa, já com o nosso souvenir, e também para mostrar, quem quiser conhecer mais um pouquinho da história, nós já gravamos um programa aqui e está na descrição aqui do vídeo. Ixi, vai. Então nós estamos aqui para encerrar o nosso programa sobre o Beato Lourenço, questão do caldeirão da Santa Cruz do Deserto. Lembramos que o Beato Lourenço... Ele disse que me paga, a gente vinha pra aqui. Vamos lá. O Beato Lourenço, ele morre lá no Exu e é trazido uma caixão, tem algumas fotos dele. Aqui fica o Padre Cícero enterrado, nós já gravamos, depois vocês veem aí na descrição. É a Capela do Socorro. E o Beato Lourenço, que foi dado como um dos sucessores, se não o sucessor do Padre Cícero, ele foi trazido do Exu para cá, a pé. 70 quilômetros a pé, trazido pelo povo em romaria, rezando. E vamos tentar encontrar o túmulo dele. Jazigo. Túmulo do Beato Lourenço. Dizem que no túmulo estão as estátuas que vieram da Alemanha, que foram compradas da Alemanha, e que foram confundidas com armas e usaram como argumento, né?
perguntar uma coisa. Onde fica o túmulo do Beato Lourenço? De quem? Do Beato, do Zé Lourenço, do Caldeirão. É do padre, é? É, aquele que tinha lá no Caldeirão da Santa Cruz do Deserto. Rapaz, não sei informar não. Só que se informar, eu vou ver. E é, né? Obrigado. Quer comer daqui não? Oi? Quer comer daqui? Não. Estou trabalhando, né? Você conhece o túmulo do Beato Lourenço aqui? Conhece o túmulo de Beato Lourenço? Do Caldeirão, da Santa Cruz do Deserto. Conhece não, é? Na secretaria, né? É, obrigado, viu? Vou ver se eu acho. Não sei quem é Gilvan, né? Gilvan Correia, né? Pronto, obrigado. Gente. Tá por ali. Senhora daqui do Juazeiro, onde fica o túmulo do Beato Lourenço lá no Caldeirão? Bom, eu... Tá bom. Viveu ali, meia. Professor e abolicionista José Joaquim Teles Marrocos. Aí esse é Marrocos, né? É, mas o do Lourenço é essa. Tá o nome dele aqui. Obrigado. Aqui. Obrigado. Não dá pra ver. Não dá pra ver por dentro. Vou dar uma volta. Tá ali, ó. Falecido em 12 de fevereiro de 1946, aos 74 anos de idade. Jazigo do Beato José Lourenço. Repouso eterno da Beata Josefa Madalena da Luz e do Beato José Lourenço Gomes da Silva. Nasceu em 1872, faleceu a 12 de 2 de 46, deixando eternas recordações aos seus irmãos e amigos. Ó, Beata Maria Teresa, 1947, Inácia Maria da Conceição, em 1863, nascimento, e 25 de novembro de 1956, Daniel Tavares de Lima, Alexandrina Tavares de Lira e Eleutério Tavares de Lira. Não sei se são sobreviventes do Caldeirão, mas tá aqui para todos. Se afasta um pouquinho para dar para ver. Fica ao lado do túmulo do Padre Cícero. Não tinha como ser diferente. Tá aqui ao lado, aqui, ó, fica a igrejinha, a capelinha do Socorro. E aqui ao lado, tá aqui, ó. Tivemos que pedir ajuda e é isso. Cangaço na literatura. Encerrando nosso documentário sobre Caldeirão do Deserto, Padre Cícero lá, o horto lá em cima, ó, não dá pra ver não, mas tá lá na serra e tá aqui.
Isso é o Cangaço na Literatura, com muita felicidade, encerrando mais esse episódio que ficou marcado como um dos episódios mais marcantes da história do Cariri, que é a história do Beato Lourenço, ou Beato São Lourenço, como dizem. Tchau, gente. É o Cangaço na Literatura e aguardem mais episódios do nosso programa. Valeu!